Bom dia, Max College, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Terminamos aí o nosso primeiro bimestre, já fizemos as avaliações, agora vamos começar com o segundo, tá bom? Essa é a primeira aula aí do segundo bimestre, já vai ter uma atividade dessa videoaula, então não deixe de fazer, tá bom? Não deixe as atividades acumularem no decorrer do bimestre, porque chega lá no momento da revisão, de vocês estudarem para as provas, vocês estão fazendo tarefas atrasadas, tá bom? Então, aproveite esse tempo durante todo o bimestre para fazer as tarefas. E hoje já vamos começar aí com uma atividade que vocês vão fazer, tirar foto, enviar para mim e guardar aí esse cordel, tá bom? Nós vamos ver aí o que é a literatura de cordel, vamos ver aí a história, a estrutura, a função. Vocês vão produzir e guardem aí esse cordel. Quem não está indo na escola nas aulas presenciais, quem estiver indo, leve e me entregue. Vocês vão guardar na pasta de vocês, tá bom? Vamos lá, literatura de cordel. Você já ouviu um cordel? Já leu um cordel? Já pegou um livrinho de cordel? Se você não conhece, hoje nós vamos conhecer o que é a literatura de cordel. Aqui nós temos algumas xilogravuras, que são as imagens aí, as ilustrações que ficam ali no folhetinho de cordel, tá bom? Nós vamos ver aí no decorrer da aula o que é xilogravura, como ela é feita, tá bom? E tudo isso vocês vão reproduzir no cordel de vocês, tá bom? Vamos lá? O que é literatura de cordel? A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Então, quando nós falamos em cordel, nós lembramos do norte, do nordeste do nosso país, porque é uma literatura bem marcante lá, né? Até hoje lá nas feiras nós encontramos cordéis, e aqui não, né? Nós podemos perceber que aqui nós não temos essa cultura, então é algo bem cultural e regional, e lembra lá o Nordeste. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por este estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. Então são autores e escritores brasileiros que têm aí um forte nome, né? E eles também são cordelistas, né? Eles escreveram aí cordéis, literatura de cordel. O termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no Brasil em fins do século XVIII. Na Europa, ela começou a aparecer no século XII em outros países, França, Espanha e Itália, e se popularizando no período do Renascimento. Aqui, quando nós falamos em Renascimento, por exemplo, os primeiros cordéis, né? Eles datam ali na época do trovadorismo. Então, trovadorismo, renascimento, são períodos literários que vocês vão estudar de forma mais profunda lá no ensino médio, tá bom? Então, aqui nós vamos conhecer, passar rapidamente aí pela história, né, que é importante nós conhecermos, nós compreendermos, mas isso de época vocês vão estudar novamente, ver lá no ensino médio, tá bom? Mas o cordel, ele inicia ali na época do trovadorismo, e o cordel, ele tem a tradição aí, a origem na oralidade, então ele era, né, falado, cantado ali. Depois ele passou a ser escrito, né? Ele foi para os folhetins e era vendido nas feiras, né? Porque justamente por essa questão de ser regional popular, né? Era uma literatura ali popular que as pessoas tinham acesso, né?
Porque nós tínhamos a literatura clássica, né, os clássicos e tal, com a presença ali da linguagem formal e tal, em que poucos tinham acesso, e essa literatura aí regional, a literatura de cordel, ela é mais popular, tanto que nós temos ali como característica a oralidade. Então há termos ali bem específicos de cada região, né? Como nós vamos ver um exemplo aí de um cordel nordestino, nós temos ali expressões, palavras e expressões que são marcas ali daquela região, tá? Então é uma literatura aí que apresenta aí bem a identidade, a cultura do povo. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. Todavia, com o passar do tempo, o advento do rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo. Então, observem o fácil acesso, né? Era literatura vendida na feira, né? Era pendurada ali em cordões, daí que vem o nome cordel, né? Cordel, cordão. Então, ela era de fácil acesso aí da população. Principais características. A primeira, tradição literária regional. E o que nós falamos aqui no Brasil, a maior influência aí, né, é o Nordeste, o Norte e o Nordeste. A tradição literária regional, né, ela é oposta à literatura tradicional, aquela em que há aí a presença da linguagem formal, né, o foco ali é na escrita. Ela é oposta a essa literatura tradicional, aos cânones clássicos e tal. É um gênero literário em versos, tá bom? Nós vamos ver aí que os cordéis são escritos em versos, a presença da rima ali, vamos ver direitinho a estrutura, quantos versos geralmente eles possuem e tal. Temas populares e da cultura popular brasileira. Então, ele vai refletir aí a identidade cultural do povo, né? Temas populares e da cultura popular brasileira. Aqui já voltado pro cordel, aqui da literatura de cordel brasileira. Linguagem popular, oral, regional e informal. O que isso quer dizer? Essa linguagem utilizada no cordel, ela se aproxima da oralidade, até porque inicialmente o cordel ele era oralizado, né? Ele era falado. E aí nós temos a presença de expressões e palavras bem regionais, né? Palavras que refletem bem ali a identidade de um povo, né? Nós não temos ali que é uma tradição literária regional. Então, aquela região ali possui determinada cultura, determinada forma de falar, expressões que são características daquele povo. Isso tudo era refletido e é refletido na literatura de cordel. Tem como principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. Então, o cordel ele é importantíssimo aí para a questão cultural e de identidade cultural do povo. Sua principal função social é de informar ao mesmo tempo que diverte os leitores. Então o cordel ele é informativo e ele também tem a função de divertir os leitores. Oposta à literatura tradicional impressa nos livros, a literatura de cordel é uma tradição literária regional. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas de xilogravura que ficam pendurados em barbantes ou cordas, e daí surge seu nome. Bom, eles são, a literatura de cordel, ela vem ali nos folhetos, né? Olha aqui, ó, nós temos uma foto aqui que representa bem, ó, que nós temos ali os cordéis, ó, bem coloridinhos, e as xilogravuras aqui, e eles presos com prendedores no barbante, né? Isso é bem característico aí. A literatura de cordel é considerada um gênero literário geralmente feito em versos.
Então, a literatura de cordel ela é feita em versos. O que é verso? Quando nós trabalhamos poema, lembra, o poema é um gênero textual, literário, escrito em versos, né? O oposto aí do verso nós temos a prosa, né? Que são as narrativas, os contos e tal. Então, a estrutura do poema, assim como a estrutura do cordel, é em verso, né? Nós temos ali, cada linha ali é um verso. A junção do verso, nós temos as estrofes e tal. Isso nós vamos ver de forma mais detalhada aí mais à frente com a estrutura aí do cordel, tá bom? Ela se afasta dos cânones na medida em que incorpora uma linguagem e temas populares, que nós já falamos aí, né? Então, nós temos a presença da linguagem mais informal, né? A presença da coloquialidade e uma linguagem aí voltada para o popular, para a cultura, né? Palavras, expressões ali que são bem características de determinada cultura, de determinada região, como o caso do Nordeste, né? Que acaba sendo a nossa referência aí de cordel, é o Nordeste. Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação e, em alguns casos, os próprios autores são os divulgadores de seus poemas. Então, nós vimos ali, né, que os cordéis, eles são vendidos ali, divulgados em feiras, né, mas há outros meios e formas de divulgação também. Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características aqui em relação à linguagem, que nós já falamos um pouco anteriormente, né, e a questão do conteúdo, né, o que pode ser tema aí do cordel. A linguagem é coloquial, é informal, né, se afasta, como nós já falamos, da literatura ali clássica, né. Então, a literatura que tem ali uma linguagem coloquial, linguagem informal, que se aproxima da oralidade, até porque o cordel tem uma origem aí baseada na oralidade, porque as pessoas tinham mais acesso a ela. O uso do humor, ironia e sarcasmo também está ali presente nos poemas de cordel, né, na literatura de cordel. Temas diversos, né, qualquer coisa pode virar tema aí de cordel, né, de literatura de cordel. Folclore brasileiro, temas religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social, etc. Então, há diversos temas aí. Como é uma literatura ali regional, né? Então, é normal, né, que nós tenhamos temas aí de forma mais frequente, temas folclóricos, culturais, ali bem característicos da região, né? Presença de rimas, métrica e oralidade. Então, nós temos a presença aí da rima na nossa literatura de cordel. Aqui nós temos alguns autores da literatura de cordel, né? E esses autores são denominados cordelistas. Segundo pesquisas atuais, estima-se que há no Brasil cerca de 4.000 artistas em atividade, dos quais se destacam Apolônio Alves dos Santos, Cego Aderaldo, Cuíca de Santo Amaro, Guaipuã Vieira, Firmino Teixeira do Amaral, João Ferreira de Lima, João Martins de Ataíde, Manuel Monteiro, Leandro Gomes de Barros, José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, Patativa do Assaré, Antônio Gonçalves da Silva, Theo Azevedo, Gonçalo Ferreira da Silva, João de Cristo Rei. Então, aqui são alguns nomes de cordelistas, né? Patativa do Assaré é muito conhecido. Salvo engano, o trecho que nós vamos ler a seguir é do João Martins de Ataíde, tá bom? Salvo engano, é ele mesmo. E aqui nós temos algumas fotos de 2019, em que na Feira do Livro, que acontecia aí na nossa escola, né, no mês de abril, né, porque nós temos o Dia do Livro, um mês aí voltado para o livro, nós tivemos ali algumas exposições de cordéis e buscamos representar aí da mesma forma. Olha aqui os cordões, e os alunos fizeram cada cordel preso ali com
um prendedor de roupa, né? Assim como nós vimos na fotinha anterior. Então aqui tinha literatura de cordel, aqui tinha os livros também, porque houve troca de livros. Aqui também um cenário aí característico, né? Observem aqui os cangaceiros, né? Ali ao fundo, os cactos, estrelas, ali pretinho, relembrando que a xilogravura, né? Representando a xilogravura que está presente ali no cordel, tá bom? Então aqui alguns pilões de madeira, flores, aqui tudo tentando relembrar e montar um cenário nordestino. A xilogravura, né? O que é a xilogravura? E aqui nós temos uma imagem, tirei lá do blog da Maria Reciclona, em que ela fez aqui, ó, o mesmo processo da xilogravura, né? Uma tábua aí de madeira que funciona como carimbo, né? E aqui, ó, se esculpe a imagem, fica em alto relevo aí o lugar onde vai pintar, passar essa tinta preta, e aí ao colocar a folha ali, né, como um carimbo. Então isso é xilogravura, né? Aqui, essas imagens que nós vimos aí durante todo o slide são xilogravuras. E observem que tem um traço bem característico, né? E lembrem-se que o cordel, ele não é mais forte aí no norte, no nordeste. Então, olha os temas aí, olha os desenhos. É um cangaceiro, os cactos aí representando também a caatinga, né? E preto e branco, observem aí como é uma xilogravura. Isso aqui foi feito por Antônio Silvino, lá em 2006. A xilogravura se caracteriza por um dos métodos de impressão mais antigos. Então, observem aí que é um dos métodos de impressão mais antigos, né? Porque ali, ó, quantas folhas a gente quiser carimbar ali, o desenho vai sair igual, né? E aqui, só fazendo uma correção, não foi Antônio Silvino que fez o desenho, tá? Essa representação aqui é do Antônio Silvino, tá? É JV 2006. Essa técnica se baseia no corte de uma figura em superfície de madeira, que em seguida é coberta de tinta e assim impressa em outro local, como um tecido ou papel. A arte da xilogravura é realizada em 3 etapas. Trata-se de um processo bastante minucioso que requer atenção, habilidade e alto detalhamento. Observem que para se fazer esse desenho, né, como é ali um processo bem delicado, detalhado. Vamos voltar aqui para vocês verem. Olhe como cada detalhe aqui tem que ser talhado, e a pintura também, a tinta não pode ir para os lugares em que não se deve haver a impressão ali, para o desenho ficar perfeito, né? Aqui outro exemplo, ó. E aqui nós temos ali os 3 passos básicos, né? Utilizando a madeira, o artista esculpe uma figura com instrumentos com lâminas afiadas, chamados de goivas. Com elas, os materiais de área que não passarão pelo processo de impressão são removidos. Então, aquela parte ali que não vai passar pelo processo é removido. Nessa etapa, é preciso ter muito cuidado ao cortar as linhas, pois a madeira pode quebrar e a imagem pode ser danificada. Qualquer erro, o artista terá que retornar ao início do processo. Assim, cobre-se com tinta o bloco de madeira entalhada já criado. Isso é feito por meio de pequenos rolos. Logo, é preciso muita delicadeza para aplicar a tinta somente nos espaços que não forem cortados. Então, observe que tem que haver muito cuidado ali, tanto na hora de talhar o desenho, quanto na hora de passar a tinta. Nessa fase, o bloco com tinta é pressionado na superfície desejada e assim a impressão da imagem é realizada, como um carimbo ali, né? Então é um processo que depois nós podemos até reproduzir mais à frente, tentar fazer isso na sala de aula com isopor, algum outro material, tá bom? Mas agora o que vocês vão fazer? Vão fazer desenho ali à mão livre mesmo, imitando a xilogravura, tá bom? E aqui mais exemplos. Observem aqui, olha, o pedaço de madeira entalhado e com a tinta, e aqui a impressão. Aqui mais uma vez, ó, o pedaço ali de madeira entalhado com a tinta, e aqui a impressão. E agora nós vamos para a estrutura do cordel.
Nós já vimos aí que o cordel, ele é geralmente, né, feito em versos. Então vamos ver a estrutura, né? A literatura de cordel possui uma estrutura de estrofe que pode ter 6, 8 ou 10 versos. O que é estrofe é o conjunto de versos, né? União de versos. Aí, a depender da quantidade de versos, nós temos aqui a estruturação, né? Quadra, sextilha, cetilha, oitava, quadrão, décima, martelo. Quadra é uma estrofe de 4 versos. Quando a estrofe tem 4 versos, é uma quadra. Sextilha, uma estrofe de 6 versos. Ali temos mais 2. Cetilha, uma estrofe de 7 versos. Essa é a mais rara. Oitava, uma estrofe de 8 versos. Quadrão, os 3 primeiros versos rimam entre si. O quarto com o oitavo e o quinto. E o sexto e o sétimo também entre si. Então, aqui nós temos um diferentão, né? O nome dele é quadrão. Então, é uma forma diferente aí de rimar, tá bom? Os primeiros versos rimam entre si e o quarto com o oitavo. Observem que há aí uma distância maior, né? Bem diferente. Décima, uma estrofe de 10 versos. E martelo, estrofes formadas por decassílabos. Estes são muito comuns em desafios e versos heróicos. Então, que o mais comum dos versos do cordel são versos com 6 e 8, né? Sextilhas e oitavas. Quadra também nós podemos encontrar. E aqui nós temos um trecho aí de proezas de João Grilo, de João Martins de Ataíde. Lembram que eu disse que eu tinha quase certeza que era ele? Vamos ver aqui quantos versos nós temos. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 versos, 6 linhas ali em cada estrofe. Então são sextilhas, né? João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. E morreu depois da hora pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou: não me arranhe, não jogue neste animal que talvez você não ganhe. Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou um vulcão que ainda continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Porém, João Grilo criou-se pequeno, magro e sambudo, as pernas tortas e finas, a boca grande e beiçudo. No sítio onde morava, dava notícia de tudo. Então, vejamos que aqui há a presença da rima, então isso é muito importante você colocar também na sua literatura, no seu poema de cordel, tá? E vejam aqui características que nós vimos anteriormente, a questão do regionalismo, olha as palavras aqui que são bem características do Nordeste, né? Sambu, do bucho, a questão do folclore, olha, o lobisomem. O lobisomem não é um personagem folclórico, não é? É um personagem de uma lenda folclórica, então tudo isso aí, ó, está mostrando a cultura, né? Está fervilhando aí cultura no poema de cordel aí de João Martins de Ataíde. Sem contar aí que o João Grilo é um personagem característico ali do Nordeste, tá bom? Depois, se vocês quiserem dar pausa aí e ler novamente aí o cordel, prestando atenção na musicalidade, nas rimas, né? Observe aqui, ó, dia rimando com sabedoria, dia, sabedoria, fazia, aqui, arranhe e ganhe, lua continua, rua, lua continua, rua, correu, nasceu. Então há a presença da rima e você tem que tomar muito cuidado aí também, tá? Na hora de fazer o seu texto. E a internet hoje facilita muita coisa, né? Na internet mesmo você tem como pesquisar ali as palavras que rimam. Dá para facilitar na hora da escrita do seu texto, tá bom? Do seu poema. E vamos finalizando aqui. A atividade vai ser descrita lá no grupo, mas é justamente a criação aí, né, de um folhetinho de cordel. Você faz no caderno primeiro o rascunho do seu poema de cordel, depois você vai passar para uma folha em branco, ó, que eu vou mostrar para vocês. Aqui é uma folha de chamex A4, vocês vão dobrar aqui a folha ao meio
E na capa vocês vão fazer o que? Uma estilogravura. Olha aqui, ó, as estilogravuras. E colocar o nome aqui, tá? Se você quiser pintar bem clarinho aí, o papel pode, tá bom? Mas se quiser deixar branco também não tem problema. Não pode deixar de fazer a estilogravura, colocar aqui o título do seu poema, né? Que tem a ver com o tema, o desenho também, né? Tem que haver com o tema. E aqui dentro você coloca o seu poema de cordel, tá bom? Vou deixar bem explicadinho lá no grupo, tá bom? Não vamos esquecer aí da questão da estrutura do cordel, da rima, tá bom? E o tema vai ser livre, fica a sua escolha, o tema que você quiser. Nós vimos que muita coisa ali pode ser tema de cordel, né? Qualquer coisa pode virar tema de cordel. Então deixe aí a sua criatividade à vontade. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão, tá bom? Das 7 às 11 da manhã. Tenham aí uma ótima aula, um ótimo dia, bons estudos para vocês. Quem ainda estiver fazendo prova, boas provas, né? Estamos finalizando aí. E que o nosso segundo bimestre seja muito produtivo, tá bom? Não deixo aí passar de novo. Estou disponível no plantão para vocês. E não se esqueçam também do horário, das 7 às 11. E que o e-mail para o envio das atividades é maxnayara@yahoo.com, tá bom? Até a próxima aula.